Toda vez que tu abre uma conversa nova com um agente de IA e cola de novo aquele prompt de 2.000 palavras com o guia de estilo do teu time, os padrões de arquitetura do teu projeto, ou até mesmo como tu quer que o agente se comporte naquela sessão em específico, tu tá resolvendo esse problema do jeito errado. Isso não escala, não é facilmente versionado e compartilhado com as outras pessoas do teu time, e o pior de tudo é que o teu agente vai esquecer tudo isso assim que a sessão acabar. Nesse vídeo eu vou te mostrar o padrão que a Anthropic criou para resolver exatamente isso, e que hoje já é um padrão aberto, adotado por todos os agentes de IA do mercado. A gente vai entender no detalhe o que são Agent Skills, por que elas existem, como um agente decide que vai usar uma, e ainda a gente vai aprender a criar uma do zero e compartilhar ela com outras pessoas, assim como eu faço no meu próprio repositório de Agent Skills. Modelos da Anthropic como o Sonnet ou o Opus ficaram absurdamente bons em raciocínio geral e com o acesso ao terminal, sistema de arquivos e até mesmo execução de código, como acontece no próprio Claude Code, eles conseguem literalmente operar um computador, mas o conhecimento que eles têm, ele é geral. Por padrão, eles não sabem coisas como que a tua empresa segue Clean Architecture e que a regra de negócio nunca pode importar nada da camada de infraestrutura, por exemplo. Ou até mesmo que todo fluxo crítico precisa de um teste end-to-end escrito com Playwright seguindo um padrão específico do teu time. Ou o que é um fluxo crítico na tua empresa. Ou que existe um formato específico de commit e um checklist de PR que bloqueia o merge sem ele. Todos esses conhecimentos, todas essas coisas são conhecimentos específicos da tua empresa ou do teu time. Existem 3 formas muito simples, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, ingênuas de tentar resolver isso. E cada uma, inclusive, tem os seus problemas. A primeira é colocar tudo isso no System Prompt. E se tu não sabe o que é um System Prompt, eu aconselho tu assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição, onde eu explico tudo que um desenvolvedor precisa saber sobre IA para dar os primeiros passos. Inclusive o que é um System Prompt e como utilizar ele nos teus projetos e com os teus agentes. O problema dessa abordagem é que isso consome muito contexto em toda a chamada feita pelo teu agente, mesmo quando 90% daquilo é irrelevante para a tarefa que tu está executando. E, inclusive, documentos de pesquisa da própria Anthropic, eles mostram que system prompts muito grandes acabam tendo um efeito, na verdade, negativo na eficiência do teu agente. O que eu quero dizer aqui é que enquanto o teu agente está codificando algo, ele não precisa saber quais os padrões seguidos nos commits da tua codebase, por exemplo. Ele só precisa saber disso quando ele for commitar o código. A segunda forma de resolver isso é o fine-tuning, ou seja, treinar um modelo específico para a tua empresa. Isso é caro, lento para inteirar e tu vai precisar refazer o processo toda vez que algo simples mudar. E por fim, a terceira opção, que é colar as instruções manualmente toda vez que tu precisar que o teu agente saiba daquilo, que é o que muitas pessoas fazem até hoje, porém isso é algo muito trabalhoso, que não escala e não é facilmente versionado nem compartilhado com outras pessoas do teu time, como eu já falei anteriormente. A resposta para tudo isso foi publicada pela Anthropic em outubro de 2025 e desde então foi transformada em um padrão aberto adotado pelo mercado. Foi simples de um jeito quase que óbvio quando a gente olha para trás. O que eles pensaram é basicamente, e se em vez de forçar tudo para dentro do prompt, o agente pudesse carregar conhecimentos sob demanda, só quando a tarefa realmente precisa dele. É exatamente isso que uma skill permite.
Como o próprio nome já diz, uma skill é uma habilidade que tu está ensinando para o teu agente. Ele existe como uma pasta dentro do teu computador, em um lugar específico, e dentro dela a gente vai ter um arquivo obrigatório chamado skill.md, que é basicamente o coração da skill, e opcionalmente a gente vai ter coisas como scripts executáveis, documentos de referência e outros recursos que podem ser acessados pelo agente sob demanda. O arquivo skill.md tem duas partes principais. No topo, um bloco de metadados em formato YAML, que é chamado de front matter, e ele é delimitado por 3 traços. E nele a gente tem 2 campos que são obrigatórios, o name e a description da skill. Essa parte do arquivo ela é sempre carregada na janela de contexto do agente, independente se a skill foi ou não utilizada. Então a gente tem que ficar ligado para manter essa seção bem enxuta, apenas com o que é realmente necessário para a gente descobrir a skill e saber quando utilizá-la. Depois do front matter, vem o corpo da skill em formato Markdown com as instruções propriamente ditas. Como esse formato é aceito por qualquer agente de IA, uma skill bem escrita roda em qualquer agente compatível. Isso é diferente, por exemplo, de um MCP que exige um servidor rodando. Uma skill é literalmente só um arquivo de texto e opcionalmente código. Muito mais simples do que um MCP, como eu falei anteriormente. Agora vem a parte que, na minha opinião, é ideia central de todo o design proposto pela Anthropic. Progressive Disclosure. O primeiro estágio, que é o que a gente tem aqui, é o estágio de descoberta. Quando a gente inicia, ele carrega no System Prompt o name e o description de cada uma das skills instaladas. Via de regra, caso as skills tenham sido construídas de maneira correta, como eu estou falando até aqui, isso custa muito pouco, algo em torno de 100 tokens por skill, mais ou menos. Isso significa que com 20 skills instaladas, por exemplo, tu vai estar gastando algo em torno de 2.000 tokens por sessão, o que é menos de 1% da janela de contexto de um Claude Opus da vida, por exemplo. Nesse ponto, a gente ainda não sabe como fazer a tarefa, ele só sabe que aquela skill existe e, a grosso modo, para que ela serve. É só no segundo estágio, o estágio de ativação, quando a tarefa do usuário bate com a descrição de uma skill, que o agente decide carregar o corpo completo do skill MD, que a gente mencionou acima, lendo o arquivo, geralmente via uma chamada de ferramenta como leitura de arquivo ou bash mesmo, e é aqui que as instruções detalhadas entram no contexto. Então, depois disso, no terceiro estágio, vem o estágio da execução, em que o agente segue as instruções e, se precisar, vai um nível além, lendo os arquivos de referência adicionais ou executando scripts que a skill trouxe sem precisar carregar o conteúdo desses arquivos inteiros no contexto antes. Para exemplificar isso, eu vou usar uma skill que a própria Anthropic usa para explicar isso, porque ela é bem didática. A skill de PDF, que hoje dá ao Claude Code a capacidade de preencher formulários. Então aqui no topo a gente consegue ver que o contexto começa com o System Prompt principal, mais os metadados de cada skill instalada e a mensagem do usuário pedindo algo como preencha esse formulário em PDF para mim, que é essa mensagem aqui. Após isso, o agente então identifica que a descrição da skill bate com a solicitação do usuário e lê todo o conteúdo do skill.md para dentro do contexto do agente. E por fim, como dentro do skill.md existe uma referência para um arquivo forms.md que só trata de preenchimento de formulários, o agente vai então ler esse arquivo forms.md para dentro do contexto do agente também. E só então o agente segue as instruções carregadas e executa a tarefa de acordo com todo esse contexto que ele acabou de carregar de forma progressiva.
Aqui é interessante vocês perceberem e entenderem que se a tarefa fosse extrai o texto desse PDF em vez de preenche esse formulário, o forms.md carregado aqui na terceira etapa nunca teria sido carregado. Esse é o ponto que permite que tu consiga empacotar uma quantidade de contexto praticamente ilimitada dentro de uma skill, porque nada disso entra na janela de contexto até que seja realmente necessário. Tem um segundo ponto muito importante. Skills podem empacotar scripts que o agente executa como ferramenta, sem precisar ler o código nem o resultado bruto para dentro do contexto todo de uma vez. E isso é importante porque tem coisas que são muito mais baratas e muito mais confiáveis de fazer com código determinístico, ao invés de gerar token por token. Ordenar uma lista, extrair campos de um formulário, validar um CPF, por exemplo, isso tudo um script Python faz de forma consistente e repetível. Pedir para o modelo simular esse processamento ele é caro e, pior ainda, não é determinístico. Então, executar 2 vezes com o mesmo input pode gerar outputs diferentes e não é isso que a gente quer. Então, dá para pensar numa skill madura como tendo 2 camadas principalmente. Instruções que o modelo lê e raciocina em cima e código que o modelo apenas executa como ferramenta confiável. Antes de ir para a prática, eu vou fazer uma pausa importante para vocês não confundirem os conceitos, porque essa é uma dúvida bem comum que muitas pessoas que estão começando a usar skills têm. Então, em primeiro lugar, skill não é um MCP. MCP é o Model Context Protocol. Conecta o agente a ferramentas e sistemas externos. Ele dá ao agente o acesso a um servidor do Slack, do GitHub ou até um banco de dados, por exemplo. E uma skill dá o conhecimento mais procedural sobre o que tem que ser feito. A skill é o cérebro que sabe como e quando usar essas determinadas ferramentas. Aliás, elas podem inclusive se complementar. Uma skill pode instruir o agente sobre a melhor forma ou quando usar um servidor MCP específico, por exemplo. E se tu quer aprender mais sobre MCPs, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui num card ou então na descrição desse vídeo aqui, onde eu explico em detalhes o que é o MCP e como construir o teu próprio servidor na prática. O segundo ponto, então, é que skill também não pode ser considerado um simples prompt. Um prompt ele vive dentro de uma conversa, já uma skill é um arquivo versionado, portátil entre agentes e carregado sob demanda. Inclusive, ela só entra no contexto quando realmente é necessário, em vez de ser consumida inteira em toda a chamada. Terceiro ponto é que skills também não são e não podem ser consideradas fine-tuning. Fine-tuning muda os pesos do modelo, já uma skill não muda nada no modelo em si, ela só direciona o comportamento dele através do contexto, e por isso pode ser criada, testada e corrigida em questão de minutos, não em dias como seria no caso de um fine-tuning, por exemplo. E por fim, a gente não pode considerar uma skill RAG puro. RAG geralmente busca documentos por similaridade semântica de forma automática. Já as skills elas são descobertas pelo próprio agente, decidindo com base na descrição se aquele conhecimento é relevante ou não. E é só depois que o agente decide o que mais explorar dentro da skill. Eu decidi trazer essa seção dentro do vídeo aqui sobre skills, porque esse tipo de conhecimento vai te ajudar a decidir quando vale a pena criar uma skill em vez de simplesmente escrever um prompt melhor ou então ir para algo mais complexo como o fine-tuning da vida. Antes de sair criando as tuas próprias skills do zero, vale saber que já existe bastante coisa pronta e testada em produção. Eu, particularmente, não gosto muito de usar skills prontas, principalmente porque eu não sei o que elas estão fazendo por baixo dos panos, mas é sempre interessante dar uma olhada para entender o que é possível fazer e qual abordagem que outros engenheiros estão tomando para problemas similares aos teus, que provavelmente
alguém já pensou em como resolver. Atualmente existem sites como o skills.sh e o Asian Skills da Tech Leads Club, um dos meus favoritos, diga-se de passagem, porque a galera da Tech Leads Club faz um trabalho muito bom de curadoria em cima das skills. Ambos os sites têm a especificação completa de centenas de skills que tu pode simplesmente instalar e sair usando. Porém, o que eu sempre aconselho, principalmente quando tu está começando a utilizar skills, é não sair utilizando essas skills assim sem entender como é que elas funcionam. Tira um tempo para ler essas skills, instala elas, pede para o teu agente explicar como elas funcionam, porquê de cada coisa dentro dessas skills, para tu também ter o conhecimento e conseguir construir as tuas próprias skills e quem sabe melhorar elas de alguma forma. E mais uma dica prática que eu posso dar é que quanto mais o ecossistema de skills cresce, mais importa de onde tu instala essas skills. Eu vou retomar isso com um pouco mais de profundidade no bloco de boas práticas, porque segurança em skills é algo bem sério, porque elas rodam basicamente com as mesmas permissões que o teu agente está rodando na tua máquina. Anatomia de uma boa skill. Agora a gente vai um pouco mais a fundo, entender campo a campo o que compõe uma boa skill e uma skill bem projetada. Tudo começa pelo campo name, que é o campo mais simples, mas também um dos mais importantes. Ele tem que ser minúsculo, com hífens e ter até 64 caracteres. Essas são as regras ao redor dele, especificadas pela própria documentação da Anthropic. Depois disso vem o description, que também é um dos campos mais importantes de toda a skill, já que ele é a única coisa junto do name que o agente vê antes de decidir carregar o resto. Se a descrição for ruim, pode ser que a skill nunca vá ser ativada, ou pior que isso, ela vá ser ativada na hora errada. Portanto, a tua descrição precisa seguir a tríade do gatilho. Ela precisa responder o que a skill faz, quando usá-la, com as palavras que provavelmente aparecem na pergunta real do usuário. Por exemplo, uma descrição ruim de uma skill diria que ela ajuda com despesas. Já uma descrição boa é o que eu tenho aqui. Confere e formata relatórios de despesa de funcionários de acordo com a política interna. Use quando o usuário perguntar sobre envio de reembolso, regras de reembolso ou limites de gastos. A segunda funciona melhor porque atende a tríade. Ela explica o que a skill faz, quando ela deve ser utilizada, utilizando palavras-chave como envio de reembolso, regras de reembolso e limites de gastos, que vão provavelmente aparecer na pergunta do usuário. E depois vem os campos opcionais menos importantes: License, Compatibility e Metadata. O License é para deixar claro sobre quais termos a skill pode ser reutilizada. Muitas vezes as pessoas não definem essa licença e deixam esse campo em branco ou simplesmente não o adicionam. Compatibility indica alguns requisitos de ambiente, como precisa de Python 3.11 ou mais recente, ou acesso à rede, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. E metadata é um mapa livre de chave e valor onde a convenção da comunidade tem sido guardar version e author. Para skills pessoais, o essencial é ter um bom nome e uma boa descrição. O resto tu pode deixar de fora num primeiro momento, não é nem um pouco importante e, para ser sincero, eu não tenho isso definido em nenhuma das minhas skills. O corpo em Markdown abaixo do front matter não tem um formato necessariamente imposto pela especificação da Anthropic, mas a minha experiência e a de algumas outras pessoas que já escreveram dezenas de skills mostrou que existem alguns padrões que funcionam bem. É bom ter um passo a passo claro, com etapas bem definidas, ter exemplos de entrada e saída nos quais o agente pode se basear e uma seção de pegadinhas ou anti-patterns que devem ser evitados é sempre bem-vinda também.
Isso tudo sendo apoiado por 3 pastas que vão te permitir extrair o potencial máximo do Progressive Disclosure. Scripts, onde vão ficar os códigos que o agente executa como ferramenta, sem precisar ler o conteúdo inteiro. References, onde vai ficar a documentação externa carregada só quando referenciada e só quando necessário. E assets, onde vão ficar templates, planilhas de modelo, imagens, qualquer recurso que a tarefa final vai usar como insumo, não como instrução necessariamente. E um limite prático que vale guardar é a recomendação oficial da Anthropic, que é manter o skill.md abaixo de 500 linhas ou por volta de 5.000 tokens. Se tu tá batendo nesse teto, é sinal de que parte do conteúdo deveria virar um arquivo em references, por exemplo. Agora que tu já sabe o que são skills, quais os campos que ela precisa ter e como a gente as utiliza, bora botar a mão na massa. Em vez de escrever cada arquivo manualmente, eu vou fazer o que eu recomendo para qualquer skill nova. Pedir para o próprio agente gerar a primeira versão para mim, e isso acaba acelerando muito o processo. E o trabalho que sobra é revisar e ajustar o que não está exatamente do jeito que eu quero. A fim de exemplo, eu vou criar uma skill para gerar mensagens de commit. A ideia é que toda vez que eu pedir para a gente commitar o código, ele vai carregar a skill e realizar o commit de acordo com as regras listadas nela. Além disso, essa skill é um ótimo exemplo porque ela vai usar as 2 camadas que eu mencionei anteriormente no vídeo, uma parte que o modelo raciocina e uma parte que é puro código determinístico. Esse prompt que eu colei aqui no Claude Code carrega em forma de instrução exatamente os conceitos que a gente viu até agora. A tríade do gatilho na description, a separação entre o que vira script e o que vira instrução e o uso de references para conteúdo que é só necessário algumas vezes. Então aqui eu estou falando para ele criar uma agent skill chamada Commit Message Generator, seguindo a documentação oficial da Anthropic, seguindo essa folder structure, dando alguns detalhes, digamos assim, qual são as coisas que eu espero dentro dessa skill. Por exemplo, aqui, Scope Detection, para ele derivar o escopo do diff, do meu repositório atual, e por fim eu tenho aqui também o que deve ir dentro do scripts e dentro de references. Então eu posso aqui simplesmente submeter esse prompt e ele vai começar a trabalhar na implementação dessa skill para mim. Bom, então após cerca de 2 minutos e 30 segundos, o Claude finalizou o desenvolvimento dessa skill e a gente pode dar uma olhada nela. Então aqui a gente consegue ver o diff que foi gerado no repositório, e a gente vai ver que ele criou aqui uma pasta chamada Commit Message Generator com references, um script, um readme, que basicamente é uma documentação, que é o padrão que é seguido no repositório, e eu já vou explicar o que é esse repositório, e o skills.md. Então agora a gente pode entrar aqui no Commit Message Generator e dar uma olhada na skill. Então a description aqui basicamente fala que essa skill ela é utilizada para gerar mensagem de commit e que ela deve ser trigada, utilizada quando o usuário diz commit message ou commit for stage changes. Aqui eu tenho alguns metadados que eu comentei que não eram necessários e o compatibility. Mas se a gente quisesse, a gente poderia simplesmente remover essas informações aqui. Isso não é tão relevante. Esses campos, como eu falei anteriormente, eles são opcionais. Então aqui no corpo, como eu falei anteriormente, esse corpo ele não tem uma estrutura definida, mas existem algumas boas práticas. Então precisa ter um processo bem definido. Então, primeiro a gente começou aqui definindo algumas regras
básicas que devem ser sempre seguidas. Então, por exemplo, aqui, sempre rode scripts/analyze_diff.py primeiro, para entender qual que é o diff. E como isso é algo determinístico, é melhor que a gente execute isso por meio de um código, por meio de um script. Não peça para o agente pensar sobre qual que é o diff. Depois disso, então, eu defino aqui o processo. Então, o processo é roda o analyzer, identifique qual que é o tipo de commit que tem que ser feito com base nessa análise, selecione o scope, e aqui, olha que interessante, quando houverem mais que 3 scopes, não force o scope, verifique gotchas. Então vamos dar uma olhada aqui nos gotchas. Então aqui no caso de mais de 3 scopes diferentes, ele aconselha não utilizar um scope genérico, não dropar o scope de forma silenciosa e ao invés disso printar os scopes e me questionar qual a melhor forma de quebrar isso em commits diferentes e quais scopes utilizarem. Depois disso, então, pick the type, pick the scope, escreva o subject, escreva o body e adicione footer notes quando elas são aplicáveis. E por fim, então, printe a mensagem e pare. O que eu observo aqui é que o entendimento do Claude foi que eu queria apenas gerar a mensagem de commit, mas na verdade, caso tudo esteja certo, eu quero que ele commit também. Então, eu vou voltar aqui no Claude e falar para ele que ele pode melhorar a nossa skill para que ela peça a confirmação da mensagem. Caso tudo esteja certo, ela já faça o commit de acordo com as regras. Bom, então aqui eu falei para ele que no passo 7, ao invés de simplesmente parar, nós deveríamos aguardar pela confirmação do usuário. Caso ele confirme, a gente pode fazer o commit. Caso contrário, a gente deve melhorar a mensagem de commit de acordo com o feedback e então aguardar novamente. Então aqui no 7º passo ele mudou a skill para que ela printe a mensagem e aguarde por confirmação. Caso a confirmação seja yes, looks good to me, ship it ou commit, o agente deve rodar git commit -f e caso ele receba feedback, ele deve então ajustar a mensagem e aguardar por confirmação novamente. Caso contrário, caso seja tipo uma rejeição completa, ele deve parar ali mesmo. Depois disso, então, a gente tem o formato da mensagem, os allow types e os gotchas e o output aqui. Indo para scripts, então, a gente pode ver que aqui a gente tem um script para analisar o diff e em referências a gente tem as referências para documentação ou uma versão nossa do Conventional Commits. Então aqui a gente tem um pouco sobre as regras, breaking changes, merges, multi-scoped commits, entre outras coisas. Enfim, é basicamente isso. Como vocês podem ver, eu estou dentro de um repositório pessoal dedicado a Agent Skills. E é ele que me permite fazer duas coisas principais: armazenar e versionar minhas skills e instalar elas em qualquer lugar e compartilhar com outras pessoas. Inclusive, vocês podem instalar essa skill que eu acabei de criar e eu já vou mostrar como. Além disso, eu também aconselho vocês a terem seu próprio repositório de skills também. Assim, tudo fica organizado e centralizado em um único lugar. Bem fácil de manter e compartilhar. Bom, então, todas as skills que eu crio, eu mantenho dentro desse repositório aqui. Como vocês podem ver, eu tenho essas 4 skills aqui já. E eu vou commitar a de commit messages já. É um repositório Git simples, onde cada pasta é uma skill e por meio dessa CLI aqui, npx skills, que é mantida pela própria Vercel, é que eu instalo essas skills na minha máquina.
Então, para instalar a skill que a gente acabou de criar, eu preciso primeiro fazer o commit dessas coisas aqui. Então, eu vou falar aqui, commit the changes. Bom, feito o commit, eu dei push na main, e se a gente voltar aqui e der um refresh, a gente vai ver que o commit message generator, ele já está aqui, e inclusive está aqui na lista também. Então, para instalar essa skill que eu acabei de criar, a gente pode utilizar este comando aqui, passando o commit message generator, que é o nome dessa skill aqui. Então, eu vou voltar aqui, vou colar o comando e aqui eu vou substituir por commit message generator. Aqui ele vai me dizer que ele precisa instalar os pacotes abaixo, skills versão 1.5.20. Eu vou dar o OK, deixar ele instalar, e agora ele vai começar a me perguntar algumas coisas sobre o meu setup para que essa instalação ela seja feita da forma correta. Então, de maneira universal, o ponto agents/skills, que é onde ele instala as skills, já funciona para diversos agentes diferentes, inclusive OpenCode, que é um dos que eu uso. Além disso, para que o Claude Code consiga identificar essa skill, essa minha skill ela também tem que ser instalada dentro do .claude/skills.md, que eu vou selecionar aqui. Depois disso, ele vai me perguntar se eu quero instalar isso a nível de projeto ou a nível global. E esse é um ponto importante que eu não mencionei anteriormente e que eu acho que é válido trazer aqui agora. Vocês podem ver, então, que uma skill ela pode ser instalada em um projeto específico ou, então, globalmente na tua máquina. Isso te dá um nível de autonomia e controle um pouco maior sobre quais skills vão estar disponíveis em cada projeto que tu trabalha. E é bem importante que tu não instale skills que são específicas de um projeto globalmente, porque isso vai acabar consumindo tokens de forma desnecessária. Então, fica sempre atento a esse tipo de coisa para tomar a decisão certa aqui nesse momento. Mas como essa skill é algo que eu quero disponível globalmente na minha máquina, eu vou dizer aqui que eu quero que ela seja instalada de forma global e por meio de symlinks, ao invés de copiar esses arquivos dentro de cada uma das pastas. Aqui ele vai dizer que ele vai instalar isso dentro de .agents/skills commit message generator e criar um symlink desse cara aqui para dentro das pastas que o Claude entende. Eu só vou dar um yes e a instalação vai ter sido feita. Então, se eu der um ls-la nesse cara aqui, vocês vão ver que simplesmente tudo que eu tinha no repositório foi copiado para lá. Então é basicamente isso que a instalação dessa skill está fazendo. Claro, tem também a questão do symlink, mas por baixo dos panos esse pacote npm ele vai te ajudar com relação a isso, inclusive também atualizar as skills, desinstalar skills, entender quais skills estão instaladas já, entre outras coisas. Então, aconselho utilizarem esse pacote, é o que é mais utilizado e amplamente suportado por todos os pacotes de skill que a gente tem atualmente no mercado. Agora, para mostrar a skill em funcionamento, eu vou pedir para o Claude fazer alguma melhoria aleatória no README file da skill commit message generator e depois disso pedir para ele commitar esses arquivos. Inclusive, eu acho que na real eu tenho que parar o Claude e recarregar ele para que ele carregue a skill que eu acabei de instalar. Agora eu pedi para ele encontrar gaps e melhorar o readme da minha skill. Ele vai trabalhar nisso, eu não me importo muito
o que ele vai fazer. Isso aqui é só um exemplo. Depois disso eu vou limpar a janela de contexto e pedir para ele simplesmente commitar os arquivos que foram modificados. Bom, então as modificações elas foram feitas aqui. Como eu falei, não me importa muito o que foi modificado, eu só vou dar um clear no contexto e pedir para ele commit the changed files. Bom, então aqui depois que as modificações foram aplicadas, eu pedi para ele commitar os arquivos modificados. Nesse momento, como eu pedi para ele commitar arquivos, ele identificou que essa solicitação ela bate com a descrição da skill que a gente tem instalado, e nesse momento então ele foi lá e instalou, ou melhor, carregou essa skill para dentro da janela de contexto. Logo depois disso, ele com certeza vai ler a descrição que está contida dentro do skill.md, e por isso ele foi lá e tentou executar o analyze_diff. Porém, ele tomou um erro dizendo que não haviam arquivos em stage ainda. E depois disso ele rodou um git status, ele rodou o git add aqui e rodou o analyze_diff novamente. O analyze_diff voltou com os resultados. A gente consegue inclusive expandir aqui o que exatamente está acontecendo por baixo dos panos. E por fim, então, ele com todo esse contexto e depois de ter executado o script, ele retornou para mim com essa mensagem: docs commit message generator expand readme with requirements and examples. E aqui listando todas as modificações e me perguntando se eu deveria ou não commitar, se ele deveria ou não commitar isso. Então eu vou dizer que sim. E nesse momento então ele vai simplesmente commitar isso para mim, como a gente pode ver aqui. E a gente pode dar push disso. E com certeza a gente vai ver que aqui então a gente tem esse commit que foi basicamente gerado pelo nosso agente utilizando a skill. Resumindo então o que nós vimos até aqui, Agent Skills resolvem o problema de dar conhecimento específico e repetível para um agente, sem inflar muito o prompt, sem depender de fine tuning, por exemplo. As skills elas funcionam porque elas carregam contexto em camadas, nome e descrição são sempre visíveis, como a gente acabou de ver, e instruções completas e scripts e referências são adicionados à janela de contexto só quando ativadas. E se eu pudesse dar uma dica de ouro, eu diria que o design de uma boa skill começa não pelo que tu acha que o agente precisa saber, mas pelo que tu observa que ele erra no dia a dia. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor Agent Skills de verdade, eu tenho 2 pedidos para ti. O primeiro é que tu vá agora criar uma skill para uma tarefa repetitiva do teu dia a dia. Não precisa ser algo perfeito, o objetivo é mesmo tu praticar e entender se tu realmente compreendeu tudo que a gente viu até agora. E o segundo é deixar nos comentários qual que é essa skill que tu criou e quais foram os principais desafios que tu enfrentou ao tentar criar ela e como tu solucionou esses problemas que tu acabou encontrando. Se tu quiser também, tu pode inclusive compartilhar quais os resultados que tu tem tido com essa skill no dia a dia. Lembrando que o exemplo que eu trouxe aqui é algo um pouco mais ilustrativo para exemplificar o que são skills, como elas são construídas e quais os componentes que ela tem. No dia a dia as skills elas acabam sendo um pouco mais complexas, mas eu acredito que deu para entender com bastante clareza como o todo funciona. Por hoje é isso, até mais.